Boa tarde. O meu nome é Sofia Ramalha, sou vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Espero que se encontrem todos bem. Hoje vai ter lugar este webinar sobre transições e reentrada para o contexto escolar. E estou muito contente de ter aqui connosco e de vos apresentar a Vanessa Neves e a Natália Marques, que vão partilhar comigo este webinar. Espero que seja útil para todos, nomeadamente para os psicólogos com intervenção em contexto escolar, mas também para professores e outros agentes da comunidade educativa e para pais e alunos, eventualmente. Gostava de vos dizer que este webinar integra um conjunto de outros produtos que foram sendo produzidos pela Ordem para a intervenção em contexto escolar, nomeadamente o documento sobre o papel do psicólogo em contexto escolar, o documento sobre a intervenção das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva neste contexto de pandemia, sobre as questões do desenvolvimento vocacional à distância, sobre ensino e formação à distância, e teremos também previsto um outro documento que estará para sair no âmbito da intervenção precoce e daquilo que será importante considerar nesta fase em que todos nos encontramos agora. Gostava também de vos dizer que, para além destes documentos providenciados e destes webinars, há também o fórum para os psicólogos escolares. E para aceder ao fórum, que é um fórum para discussão, troca de experiências, troca até de soluções, é um fórum que permite o suporte mútuo entre colegas e entre pares, com intervenção, neste caso, em contexto escolar. E para acederem ao fórum, basta ir pelo site da Ordem dos Psicólogos, que diz respeito ao Covid-19, e entram para poder participar nos fóruns. Então sejam muito bem-vindos. Bem-vinda Vanessa, bem-vinda Nathalie. Tenho muito gosto em estar convosco e a Ordem está muito contente com esta possibilidade de colaboração. São pessoas muito experientes. A Vanessa é especialista na área de educação, a Nathalie é especialista na área da clínica e saúde. É muito importante nós termos também aqui as duas visões no complemento do trabalho que é feito no contexto escolar. E, enfim, passava aqui a palavra para vocês se apresentarem também e para darmos início ao nosso webinar. Depois teremos um tempo também para a discussão, que espero que possa ser bem aproveitado, e, portanto, passava-vos já a palavra. Pronto, como disse bem, meu nome é Natália Marques. Sou de facto de clínica, tenho feito trabalho em vários contextos que envolvem quer a consulta privada, quer o contexto escolar. Atualmente só faço consultório privado e também colaboro num colégio. Olá a todos e obrigada em primeiro lugar pela oportunidade também de poder partilhar a experiência e o conhecimento nesta área. De facto, a minha área de intervenção tem sido sempre em educação e a minha formação é também em educação. Eu sou psicóloga no Centro de Recursos para a Inclusão, no CSCD, e faço também prática privada e, portanto, todo o meu foco é sempre nas questões de apoio às dificuldades de aprendizagem. A Nathalie vai partilhar aqui a tela connosco. Aqui está. Muito bem. Ora, então, se calhar podemos avançar um pouco, Nathalie, posso-te pedir? Podemos, o computador não estava a colaborar. Ora, eu se calhar inicio e dizendo que, tal como a Sofia disse muito bem, não é? Existe uma série de orientações já facultadas pela Ordem relativamente às questões que o Covid, que esta pandemia vai trazer a todos nós, e nós sabemos que nos mantemos em fase pandémica e sabemos que as nossas intervenções terão que ser sempre muito bem ponderadas e não serem a longo prazo. Portanto, as nossas recomendações vão sempre também daquilo que está a acontecer no momento e as diretrizes que temos também, obviamente, da Direção-Geral de Saúde. Avançando. Pronto, este será o nosso plano daqui deste webinar e vou então continuar.
Na verdade, o que nós vamos apresentar agora, e dando tempo de uma forma, esperemos nós, uma forma mais célere, porque aqui a ideia principal é que possamos conversar as três e discutir as três aqui alguns aspectos, e portanto esta apresentação agora inicial serve para fazer um resumo daquilo que o documento tem, não é? Que o documento orientador do que consta no mesmo e nas orientações que estão escritas, e portanto o nosso foco principal na preparação dos mesmos foi esta questão do regresso à escola em tempos de Covid. Sabendo que a escola mantém as transições escolares normativas, não é? E que elas principais, ou pelo menos aquelas que nos levantam, que poderão levantar mais preocupações, são de facto a entrada no sistema educativo e, portanto, sejam as crianças que vão entrar para o pré-escolar, para o primeiro ciclo, ou mesmo as crianças que vão entrar para a creche ou reentrar, não é? E não esquecer que alguns até estiveram muito pouco tempo no sistema escolar ou num espaço educativo. A questão da mudança de ciclo, que é sempre uma transição importante para as crianças, para os alunos e, portanto, agora mais do que nunca. Quando esta mudança de ciclo implica, ou mesmo quando não existe mudança de ciclo, existe, ou quando implica uma mudança de estabelecimento, e a saída da escola, seja esta saída da escola para o ensino superior, seja para o mercado de trabalho, ou até no caso dos alunos com medidas adicionais em que terão que ter outro tipo de resposta e até outro tipo de suporte, alguns até de outras medidas institucionais. Ora, numa primeira fase nós gostaríamos de conversar ou de apresentar aquilo que nós consideramos que são algumas recomendações para psicólogos e para a comunidade escolar. Acentua-se este desafio de assegurar o bem-estar e a saúde física e psicológica, não é? E, portanto, temos aqui três grandes intervenientes neste círculo, que são os administradores escolares, os educadores de infância, professores e cuidadores formais e os psicólogos escolares, e isto é um desafio que toda a comunidade escolar vive, não é? Neste final de ano letivo atípico e no início, na preparação do próximo ano letivo, que certamente também será atípico. Podes avançar? Pegando aqui então nas transições escolares como aquele bolo maior e que implica maior atenção da nossa parte enquanto psicólogos, obviamente também para a restante comunidade escolar, e sabemos que estarão todos atentos a esta questão, e em primeiro lugar falar sobre o ensino pré-escolar, a transição do ensino pré-escolar para o primeiro ciclo do ensino básico. Há uma mudança grande, como nós sabemos, não é? Além da responsabilidade que aparentemente também se acentua, e há uma série de considerações a terem atenção. Eu não me queria perder aqui sobre as discriminações que aqui estão nestas qualificações que aqui colocamos, até porque elas estão bem descritas no documento, mas portanto deixar estes três pontos principais. Em particular, se calhar agora já não é tão relevante falar dos alunos em transição condicional, porque esta decisão está tomada ou a ser tomada nesta altura, mas os alunos que vão ingressar ter esta especial atenção, porque muitos perderam a oportunidade ou não, porque as creches e os colégios até abriram e o pré-escolar até abriu, mas os pais poderão ter sentido algum receio no retorno ao espaço escolar e, portanto, não houve a oportunidade de se despedirem ou até mesmo de conhecerem o espaço, o estabelecimento de ensino para o que vão, que é algo que é frequente fazer-se nesta fase, terá sido dificultado e, portanto, estes são os principais pontos a reter nesta fase. Na transição escolar do primeiro ciclo para o segundo ciclo, o principal ponto a ter atenção é esta questão da passagem da monodocência para a pluridocência, a alteração quase certa, ou em muitos casos, da mudança de escola, não é? E de repente há uma responsabilidade também acrescida. Existe uma maior diversidade de idades, o facto de existir muitas vezes mudança de escola, o espaço é sem dúvida diferente e é por vezes também maior. E, tal como eu há pouco dizia e repito, esta questão das expectativas e do desempenho da autonomia, eles passam de um espaço mais protegido para passarem a terem que ser mais autónomos. Na transição, não passo, desculpa, volta para trás. Só para falar aqui, porque nós não fizemos grande foco nesta questão da transição do segundo para o terceiro ciclo, porque normalmente é mais tranquilo, não existem tantas mudanças, porque por norma o estabelecimento de ensino é o mesmo, ainda que se altere os professores, mas já há um registro de diversos professores, esta pluridocência, e portanto não é tão, nesta fase, esta transição não nos parece tão preocupante, mas de qualquer
qualquer das formas, a transição do terceiro ciclo do ensino básico para o secundário, sim, é uma transição muito importante. É preciso assegurar que esta decisão foi tomada com base no autoconhecimento, até porque muitas vezes os alunos têm que escolher nesta altura qual o agrupamento ou qual o curso e, portanto, há aqui ou se mantêm no percurso habitual ou se vão para um curso profissional. Portanto, todas essas decisões são importantes ser tomadas nesta altura e nesta altura que é à distância e, portanto, ter especial atenção nesta fase. Daí esta grande importância de articulação com o psicólogo em contexto escolar. Agora sim. E por fim, a grande transição, mas a grande transição que discutimos e que apresentámos algumas considerações tem a ver com a saída da escola. E esta para mim também é um tema particularmente querido, até porque nós manifestámos também a preocupação de haver alunos que não regressaram ao sistema presencial, portanto alunos que saíram em março da escola e que não vão regressar ao espaço escolar, sem ter a oportunidade de não só de se despedirem, esta questão emocional que a Nathalie certamente irá referir mais à frente, mas também o facto das decisões poderem estar seguras, serem decisões que terem sido bem planeadas e estarem seguras. E, portanto, falamos nestas grandes 3 transições, que sejam elas a transição para o ensino superior, para o mercado de trabalho ou para a vida pós-escolar, e quando nos referimos à transição para a vida pós-escolar, referimos em particular para os alunos com medidas adicionais, que ficaram sem apoio tão essencial para poderem tomar as suas decisões de forma consciente e até mesmo, e as suas famílias obviamente, e até mesmo de receios acrescidos, não é? De quais são as respostas agora que já eram difíceis, quais são as respostas agora que poderão existir para estes alunos. E, portanto, é importante para todos terem atenção se estão seguros com a sua decisão, seja ela qual for, e das suas respectivas famílias. Poderá ser necessária nesta fase, seja agora ainda neste final de ano letivo, que apesar de ter terminado as escolas ainda estão a funcionar e, portanto, ainda há oportunidade e certamente os colegas estão disponíveis, se for necessário um último acompanhamento com o psicólogo escolar, ou então no início do próximo ano letivo e no decorrente do primeiro período, que será certamente um período desafiante para todos nós. E no caso dos alunos com medidas adicionais, a importância é grande, não é, desta articulação e cooperação com a EMAI. E quando pensamos nestas articulações todas, e tendo em conta que isto é um webinar essencialmente para colegas, psicólogos escolares, não é? Terem atenção a estas 2 grandes vertentes de readaptação ao contexto escolar, já foi noutros documentos e noutros webinars partilhado pela Ordem, a Sofia falou há pouco disso, portanto existem diversas informações e considerações nesta ótica do regresso ao espaço escolar e desta readaptação que todos precisaremos de viver e, portanto, terem atenção especial, porque os jovens não vão estar a viver todos a mesma situação, não passaram todos pelas mesmas vivências e, portanto, estarão a vivenciá-las de formas diferentes e poderão ter uns mais dificuldades de adaptação do que outros e ter especial atenção. E tal como eu há pouco referia, esta necessidade também, importância de terem atenção com os alunos com necessidades específicas, porque ficaram muitos, e as próprias famílias, não é, sem apoio tão importante para o seu normal, até para o seu normal desenvolvimento. E, portanto, estes 3 focos essenciais. Relativamente às transições escolares, e foi o que nos trouxe a elaboração deste documento. Eu, mais uma vez, não me vou alongar agora no que está aqui escrito, porque de facto está nos documentos e nós teremos a oportunidade posteriormente, mas se as transições normativas escolares já eram um desafio constante, agora acentuam-se. Este desafio acentua-se e é essencial que estejamos mais aptos para chegar em parceria e em cooperação com todos os envolvidos no sistema educativo e na comunidade educativa. Portanto, todos terão o seu papel e, sem dúvida, teremos que ser uma roda dentada para fazer as coisas funcionarem de forma o novo normal, como se diz hoje em dia. Pronto, para além da comunidade escolar, consideramos importante, porque a escola não existe sem os pais e sem os próprios alunos, e, portanto, também achamos extremamente importante olhar aqui na visão dos pais ou cuidadores e também dos respectivos jovens. Os cuidadores são também eles
muito influenciados por toda esta dinâmica escolar, e são eles também muito importantes na tomada de decisão e nesta forma de viver a questão da transição escolar. Exatamente por isso, e olhando aqui na ótica de que estamos a falar para outros colegas, a ideia aqui é também sensibilizar para a importância de trabalharmos com os pais para também lidarem com os agentes educativos e também para trabalhar com as crianças e jovens. Na ótica dos agentes educativos, a ideia aqui é também colaborar com estes pais para que eles possam trabalhar em conjunto com os professores, com os educadores, porque de facto estivemos numa fase em que, apesar de haver algum contacto, maioritariamente estavam com os pais, não é? E não, apesar de ter havido muitas reuniões em Zoom até para os mais pequenos, mas efetivamente a partir aqui que os pais vão dar, os cuidadores vão dar, depois as agentes educativas é extremamente importante. E é depois também aqui a preparação com as crianças e as jovens, tendo em conta todas as alterações que possam ter havido. Este estar em casa, esta mudança na vida, efetivamente terá trazido aqui possivelmente alterações comportamentais ou outras que são extremamente relevantes para que depois também esta transição e este voltar para a escola seja feito da forma mais plena possível. Especificamente, e o documento depois também detalha isto, mas é preciso terem atenção que as transições, apesar de todas elas terem impacto, consoante a idade de cada aluno, terá aqui um impacto diferente. A transição do pré-escolar para o primeiro ciclo, temos aqui muitas questões de mudar completamente o sistema em que estavam habituados. Do primeiro ciclo para o segundo, há a mudança de escola e há até a mudança da exigência, claro que nas outras também, mas aqui passa a haver um registro muito diferente e da mesma forma é sentido quer do terceiro ciclo para o ensino secundário, como do ensino secundário para outros níveis de escolaridade. A nível dos 3 primeiros que falei, é preciso e é muito importante trabalharmos a antecipação da mudança, com algumas estratégias, como a questão de conhecer a escola. Claro que nesta fase estamos a falar de tudo isto de uma forma muito diferente, embora com criatividade consigamos fazer, obviamente, e a articulação com a escola. Na transição escolar, no final do ensino secundário, é ter em conta os aspectos que a colega Vanessa falou, quer da transição para o ensino superior, para o mercado de trabalho e para a vida pós-escolar. Portanto, mesmo nestes campos, que já são mais à frente e que os jovens já são mais velhos, portanto, aqui o papel dos pais e dos cuidadores é um bocadinho diferente, não deixa de ser extremamente importante, eles continuam a acompanhar a vida dos jovens, continuam a ser um modelo, continuam a ser um porto seguro e, portanto, também aqui nestas fases é importante que estejam atentos a estas questões. Decidimos, achamos por bem, os jovens, não tanto os mais pequenos, mas os mais velhos, têm uma voz muito importante nesta fase da transição e quer na transição de ciclo, quer na reentrada para a escola, há que ter em conta a voz dos jovens e por isso consideramos muito importante focarmos-nos para eles e nós enquanto técnicos temos este papel, não é, de falar com os jovens, acreditando que eles têm todas as capacidades para gerirem de forma já mais autónoma todas estas questões e, portanto, é importante trabalharmos o regressar à escola e falando desta fase do passado do não presencial para o presencial, é preciso quase que fazer aqui um lembrete para se reorganizarem, porque alguns hábitos foram alterados, validar o que eles estão a sentir, porque todas estas vivências trouxeram um redupio de emoções e efetivamente é preciso dar-lhes a confiança de que eles podem sentir o que estão a sentir a questão dos exames, a questão dos amigos terem estado muito tempo longe, apesar de haver o tecnológico, o presencial deixou de o haver e portanto muita coisa mudou e é preciso compreender e é preciso estar atento a estas emoções e relembrá-los disso, que está tudo ok. A importância do seu contributo, porque eles também, passando aqui para o presencial,
tem muita influência também na forma como as coisas irão decorrer e, portanto, eles são agentes muito ativos nesta questão até de nos protegermos uns aos outros. E depois, claro, as transições escolares, eles são aqueles que mais vão viver esta questão da transição escolar, são eles que vão estar no ativo nestas mudanças todas. Claro que têm o apoio da comunidade educativa, claro que têm o apoio dos cuidadores, mas efetivamente na sua pele, em primeira pessoa, irão viver isto. E portanto tem que ser feita de forma planeada, tem que ser feita de forma tranquila e eles próprios têm que estar preparados e têm de estar também quase que aqui em consonância do que é isto, não é? Se não tiveram a oportunidade de se despedir, então vamos ser criativos e vamos lá arranjar formas de nos despedir. São eles que vão tomar as decisões e, portanto, os jovens têm que ter aqui uma voz muito ativa e nós temos que estar aqui para eles e por isso, então, este documento dirigido a eles, quase falado na primeira pessoa. Eu queria só pedir-vos uma coisa, não tive a oportunidade, ou, aliás, tive a oportunidade, mas não o fiz no início de vos agradecer, mas chegando aqui ao fim do documento e fazendo já aqui a visão total, quero também agradecer esta oportunidade, porque efetivamente foi muito importante, é muito importante estarmos aqui e é muito importante também termos a oportunidade de transmitir isto aos nossos colegas, estes pontos essenciais para que seja um bom regresso às aulas. Aqui eu e a Ordem dos Psicólogos é que agradecemos o vosso contributo e vamos agora discutir aqui um bocadinho alguns pontos que são importantes neste contexto. Porque quer a Vanessa, quer a Natália identificaram o complexo sistema em que estamos envolvidos quando nós falamos das questões das transições ou do regresso à escola. Porque o sistema é complexo, porque estamos a falar de diferentes níveis de ensino, com diferentes particularidades no que respeita às transições, com o regresso que pode ser à escola onde estavam ou outra escola diferente, ainda que seja dentro da mesma escola, se falamos de diferenças de ciclos, pode até ser em espaços, em termos de espaços e de arquitetura, espaços bastante diferenciados. Portanto, há um conjunto de acontecimentos que se dão nesta fase e há um conjunto de tomadas de decisão e de acordo com aquilo que vocês apresentaram, estamos a falar também de tomadas de decisão que cabem à escola enquanto um sistema que engloba equipas multidisciplinares. E, portanto, a minha primeira pergunta, em que eu vou estar também convosco a discutir, é que como é que nós podemos ativar a escola como sistema, em termos de, enquanto equipa multidisciplinar, para ter algum tipo de intervenção, quer antes da abertura das escolas, portanto, mais concretamente prevista para setembro, quer imediatamente após a abertura, portanto, naquelas primeiras semanas, quer depois a mais longo prazo. Gostava que se tivessem alguma pista assim para nos dar sobre qual é que pode ser o papel da escola enquanto um sistema que engloba uma equipa multidisciplinar para responder a esta fase, imediatamente antes da abertura, há algo para fazermos, imediatamente após e depois mais a médio e longo prazo. Não sei. Eu posso começar, se calhar, só dizendo, porque eu terminei a dizer isso, não é? O facto de termos que aqui funcionar um bocadinho numa roda dentada. É preciso também ter em consideração, terem atenção que não só os nossos colegas psicólogos escolares, mas todos os professores, todos os administradores escolares estão muito cansados. Foi feito um esforço excepcional para se conseguir dar resposta a algo que ninguém estava à espera que viesse e, portanto, é de louvar também, está toda a gente cansada e se calhar numa primeira fase, eu sei que isto não responde já diretamente, mas eu diria, vamos descansar um bocadinho. Eu recomendo que toda a gente possa agora descansar um bocadinho. Eu sei que as escolas estão longe de o fazer, até porque há muita coisa para preparar para o próximo ano letivo e, portanto,
o descansar é sempre aqui relativo. Mas eu acho que o caminho é por aí, não é? Toda a gente que participa numa escola, colabora numa escola, numa equipa e que está presente numa equipa multidisciplinar e que olha por essa perspectiva, percebe bem que nós precisamos todos uns dos outros. Isto, eu diria que acresce aqui trabalho aos colegas psicólogos escolares, não é? Porque já tinham várias frentes, agora as frentes estão mais ativas. Porque de facto acho que as coisas vão funcionar se toda a gente, se o sistema educativo e se a escola vir exatamente dessa forma, que é, nós temos todos um papel e em colaboração certamente terá o melhor resultado independentemente do cenário. Agora, eu acho que a articulação não será fácil por causa do que eu comecei por dizer, é porque está toda a gente muito cansada e isto acresce se calhar um desafio e aqui sei que a Natália terá algumas sugestões, mas em termos de comunidade escolar, e eu trabalho diretamente com a escola, portanto eu estou nas escolas, eu sinto que antes de avançarmos para decisões e para realizações, se calhar temos que descansar também um bocadinho. Mas é importante, já agora eu já passo a palavra à Natália também para completar nesta componente que é de facto importante. Mas é ainda assim, e eu também estou completamente de acordo com aquilo que a Vanessa estava a dizer e a Natália também, que é preciso descansar, que os nossos professores deram o seu máximo, que os alunos também deram o seu máximo, as famílias deram o seu máximo, os órgãos administrativos da escola, as direções das escolas também deram o seu máximo, mas há alguns passos prévios que é preciso dar, nomeadamente numa espécie de criação. Portanto, temos a equipa multidisciplinar, podemos chamar-lhe agora nesta fase uma equipa de intervenção em crise, uma equipa que está dentro da escola, que é multidisciplinar e que no fundo vai intervir em situação de crise. E isso significa estabelecer alguns planos em termos daquilo que pelo menos possa ser o plano para esta reentrada, e alguns desses planos implicam algum tempo, nomeadamente, por exemplo, estabelecer planos de recuperação. E quando falo de planos de recuperação, não são só as recuperações académicas para as questões relacionadas com as dificuldades de aprendizagem, mas antes dessa recuperação académica há toda a recuperação do ponto de vista socioemocional. Portanto, nós temos as crianças e os jovens que chegam numa situação de um certo cansaço socioemocional, eventualmente com algumas vulnerabilidades. Outros poderão até parecer mais resilientes, mas, enfim, temos que estar abertos à multiplicidade de experiências que possam ter ocorrido, e estas experiências não aconteceram só com as crianças e os jovens, aconteceram também com as suas famílias e, portanto, isso também volta a ter impacto na escola, e aconteceram também nos professores. Os professores também passaram pelas mesmas experiências enquanto profissionais, que estavam em casa e ficaram em situação também de teletrabalho, que tiveram que adaptar toda uma circunstância de ensino presencial para o ensino à distância, e isso obrigou a esforços extra. Depois também tiveram que conciliar, muitos deles, a sua vida profissional com a sua vida familiar, porque muitas vezes davam aulas ao mesmo tempo que tinham os filhos em casa para cuidar, ao mesmo tempo que depois iam preparar e adaptar aulas para o dia seguinte ou para a semana seguinte, e portanto também vêm cansados, esgotados, também vêm com algumas necessidades do foro social e do foro emocional. E, portanto, é preciso criar aqui planos de recuperação também não só para os jovens, mas para a própria comunidade escolar. E identificar, e isso tem que ser algo que tem que ser feito previamente, não só as possíveis necessidades que poderão vir a destacar-se, como também os recursos, e criar um plano de ação com objetivos bem definidos sobre o que é que se pretende no arranque escolar, porque se não houver um plano com objetivos bem definidos, o ano escolar começa e vamos estar centrados logo nas questões académicas que deverão ser, se calhar, remetidas para um segundo plano quando falamos do momento da entrada e quando queremos sentir como é que está a comunidade escolar, não é? Pronto, e passava já a palavra... Desculpa interromper, Sofia, mas eu acho que isso é mesmo o essencial, é
esta questão de como é que todos se sentem neste regresso, não é? Porque tudo o resto virá garantidamente depois, não é? Se a primeira preocupação se for a recuperar aquisições académicas, nós vamos perder muitos alunos e docentes, não é? E profissionais pelo caminho, porque há outras questões a serem, em primeiro lugar, resolvidas e a serem atendidas. Natália. Era muito neste sentido que eu ia dizer. O nosso papel enquanto técnicos também é muito este, não é? Para que possamos fazer aqui quase de mediadores entre estas várias componentes que envolvem a escola. As escolas estão, por norma, muito focadas nas questões pedagógicas, obviamente, claro que sim, que estão atentas aos outros pormenores, mas o seu principal foco será sempre aquele. Mas nesta fase temos também de ter em conta um pormenor, que era a maneira como todos nós também entramos nestas questões da pandemia. Todos nós entramos um pouco assustados, todos nós entramos muito preocupados com o futuro e também entramos, muitos de nós, a achar que isto não ia ser tanto tempo e, portanto, por mais que nos tenhamos preparado, tivemos que nos ir preparando e adaptar cada vez. E claro que depois aqui ao de cima vem uma série de outros sentimentos, não é? Porque se por um lado toda a gente estava com medo, os professores tiveram aqui medo e também uma obrigação de continuar a normalidade. Os pais o mesmo. E nesta fase, se falarmos um pouco, e não é preciso falar com muita gente, conseguimos sentir a exaustão que já começa a haver. E esta exaustão às vezes pode levar a que também se tomem decisões não tão bem pensadas, não é? E portanto, sim, eu concordo que efetivamente temos que olhar primeiro aqui para estas questões até emocionais. E o medo vai se manter. Exatamente. E o nosso papel aqui... Desculpa. E aqui o nosso papel enquanto técnicos também é muito este, que é, ok, então vamos lá ver como é que está a comunidade escolar. Quais são as necessidades que agora têm de ser colmatadas? E depois, além do medo, existe a pressão. Porque quando trabalhamos com pais ou com cuidadores, existe também uma resposta que tem que ser dada a eles. E, portanto, há muita expectativa que tem que ser aqui respondida, mas também adequada. E o nosso papel é este, é ouvir os cuidadores para saber quais são os seus medos, como é que eles estão, quais são as ansiedades, o que é que realmente eles acharam que é melhor ou pior, sensibilizá-los que as escolas também já estão elas muito cansadas e, portanto, a comunicação tem que ser feita de forma mais pacífica possível, porque nós já sabemos que às vezes há um atrito e, portanto, é importante sensibilizar para isto. Sensibilizar que os jovens podem, mesmo que não tenham dado tudo, deram aquilo que conseguiram, porque eles próprios tiveram que se adaptar a isto tudo e, portanto, acho que o nosso papel aqui enquanto técnicos passa muito por isto, que é mediar, por um lado observar e depois mediar a boa comunicação e a intervenção, se assim for necessário. Eu há pouco estava até a interromper, mas dizendo que nós tínhamos medo no início e o medo mantém-se presente e é legítimo que assim seja, não é? Mantém-se presente e, portanto, e é natural que se intensifique neste regresso presencial normalizado àquilo que já era e, portanto, é natural que existam muitos receios associados, seja das famílias, seja da própria escola, não é? Dos próprios professores e até dos alunos. E, portanto, também isso é preciso ter em consideração, porque, como a Sofia disse, e nós também já referimos as duas, os alunos não vão regressar todos nas mesmas circunstâncias e eles tiveram garantidamente diferentes vivências. Os alunos, as famílias, os professores terão tido diferentes vivências com tudo o que se tem passado nos últimos meses. Muito bem, é isso mesmo e na verdade essas diferentes experiências são mesmo muito diferentes de uns para os outros e precisam de uma validação dessa experiência emocional diferenciada de aluno para aluno, porque há alunos que passaram este período de tempo com sofrimento, com dor, e haverá outros alunos que até poderão ter passado momentos em que acharam que o processo foi divertido e, enfim, e portanto nós temos diferentes experiências, para o mesmo acontecimento, diferentes vivências e isso tem que ser validado também de forma diferente. Então, digamos que nesta perspectiva de um pensar
pensar o regresso à escola enquanto comunidade multidisciplinar, nós também teríamos aqui era necessária e era importante a intervenção do psicólogo, em conjunto com todos os outros intervenientes da comunidade educativa, numa dimensão do pensar universalmente, em formas de prever uma avaliação compreensiva de qual é que é o estado social e emocional das crianças e dos jovens, eventualmente também terem atenção as crianças ou jovens que já tinham sido previamente identificados e que, portanto, poderão estar numa situação de maior vulnerabilidade, por exemplo, crianças jovens que tinham dificuldades de aprendizagem ou de comportamento ou outras dificuldades socioemocionais ou familiares que podem agora ter-se agravado e, portanto, para esses talvez uma forma de avaliação compreensiva diferente. E depois até ter sistemas montados para a intervenção mais especializada, sempre que é necessário, ou para a referenciação para outras intervenções ou encaminhamento para o contexto de intervenção clínica, diria assim, de uma forma mais generalizada. E nesta dimensão mais universal de intervenção, parece-me que as experiências em grupo do desenvolvimento de competências sociais e emocionais podem ser particularmente importantes e haver um espaço para sessões, por exemplo, e para programas de desenvolvimento de competências socioemocionais desde o arranque do ano escolar. Ia perguntar à Nathalie, que sei que também tem experiência neste domínio, o que é que acha que seria importante destacar ou sugerir? Bem, eu tenho... Primeiro temos que ver isto de uma forma geral e depois de uma forma específica. De uma forma geral, isto já devia fazer parte do plano curricular de qualquer escola, a questão das questões emocionais, porque efetivamente, se o foro emocional não estiver bem, as competências de aprendizagem estão comprometidas. Pronto. E quando digo emocionais, digo comportamentais, o saber estar com o colega, o saber estar com o adulto. Pronto. Agora, mais do que nunca, tivemos, por um lado, um distanciamento muito grande, está-nos a ser imposto estarmos longe, quando o que queremos, de uma forma geral, é trabalhar o estarem juntos, não é? E foram muitos meses neste registro. E também, se olharmos aqui na ótica de que algumas crianças e alguns jovens nem têm irmãos, portanto, estiveram aqui muito tempo sozinhos e muito tempo com um registro muito individual, passamos depois para uma coisa completamente diferente. E aquilo que ainda não aquilo que ainda não aconteceu agora, ao longo do ano letivo, com a pressão da própria escola, com o voltar às rotinas que já eram extremamente intensas, podemos acabar por sentir que vão surgir outras dificuldades que se calhar noutra altura não teriam surgido, mas depois aparecem. O trabalho das competências emocionais e sociais tem que ser vista na ótica de que nós estamos a trabalhar estes miúdos no sentido das crianças e dos jovens, estamos a trabalhá-los e estamos a fazer com que eles deem o melhor deles. Eles têm que estar bem. E a vantagem de termos este tipo de acompanhamento, este tipo de grupos, é termos um adulto, um técnico, alguém que está atento a estes pormenores, que está atento a ver pequenos sinais que possam ser logo indicativos de que alguma coisa pode não estar tão bem. E aqui o técnico tem um papel fundamental, quer para a comunidade educativa, quer para os cuidadores, que é o quê? O técnico articula com a escola a informar para estar mais atento a determinados pormenores e porque os professores estão mergulhados nas coisas que competem a eles e têm muitos alunos e, portanto, eles não podem estar tão atentos como um técnico que está preparado para isso. E depois aos pais. Os pais às vezes até já têm alguns indicativos, até já pensaram nisto, mas por uma série de outras razões até não se focam nestes pontos. Seja por vergonha, sejam porque perceberam qualquer coisa, mas não tinham certeza. E depois este tipo de grupos então vai permitir que possamos articular com estes cuidadores e dizer, olha, se calhar está na altura de fazermos qualquer coisa para que agora, no imediato e daqui para a frente, ele tenha um desenvolvimento pessoal e um desenvolvimento académico
mais pleno, mais produtivo, não é? Porque eu gosto muito de dizer, quem me conhece sabe que eu digo isto muitas vezes, que é, nós nunca podemos olhar para as crianças e jovens com aquilo que eles são agora. Eles vão ser adultos. E eles vão ser adultos cidadãos, vão ser adultos profissionais, em relacionamentos e, portanto, temos que os trabalhar agora e temos que os dotar de ferramentas. E esta experiência da vivência desta fase pandémica é uma experiência que, se processada coletivamente, numa situação de grupo, poderá ser mais eficaz, porque, enfim, precisamente mais facilitadora, e precisamente para que se possam rever nas experiências uns dos outros e naquilo que são as emoções uns dos outros, e possa-se ativar aqui um sentido mais de comunidade e de experiência de grupo para, no fundo, para ajudar no tal ajustamento psicológico que é preciso nesta fase, não é? E para haver um sentimento de normalidade. Portanto, se todos passaram por isto, se todos sentiram isto, então é normal e é mais fácil de processar. E para encontrarem também estratégias conjuntas e identificarem situações de suporte mútuo, não é? Para ir lidando com as situações. E eu agora iria focar-me em alguns momentos de transição, como disse a Vanessa logo no princípio, que é importante ter em consideração. Nós, nesta fase, alguns dos contextos, por exemplo, de pré-escolar ainda estão a continuar as suas atividades, apesar da maior parte das aulas ter terminado agora na passada sexta-feira. Estamos agora na fase das reuniões de avaliação e das entregas das avaliações, que é uma fase também sempre exigente para os professores e para os psicólogos que estão a acompanhar determinado tipo de situações e de alunos e de famílias, numa perspectiva mais global, da transição do pré-escolar para o primeiro ciclo, e tendo em consideração que muitas crianças nem sequer retornaram ao contexto pré-escolar e estão agora numa fase de transição. As dos 5 anos estarão agora numa fase de transição para a escolaridade obrigatória. O que é que acha que seria importante destacar nesta fase? O que é que era importante que o psicólogo, com a intervenção em contexto escolar, em conjunto com a educadora, pudesse destacar como mais relevante na sua ação? Eu acho que há aqui, em primeiro lugar, eu acho que um dos grandes papéis que terá o psicólogo é também do psicólogo e da própria educadora, não é? Ou em conjunto com a educadora, é transmitir um sentimento de segurança aos pais, porque é possível que muitas crianças não tenham regressado, mesmo por os pais ainda estarem inseguros, com os receios normais nesta fase. Mas aqueles que vão para o primeiro ciclo, é inevitável que a partir de setembro terão que ir para um espaço escolar que à partida será diferente ou poderá ser um estabelecimento de ensino diferente, um espaço físico diferente e, portanto, tudo isto poderá agravar os receios das famílias. Portanto, em primeiro lugar, é isto que eu recomendo, é que de facto se transmita segurança às famílias, aos pais. Depois, nesta fase, é preciso terem atenção, e os colegas saberão muito bem, e as educadoras também, em que fase, esta avaliação de em que fase de desenvolvimento é que está a criança, porque, mais uma vez, eles não estão todos no mesmo patamar e, portanto, com este distanciamento poderão ter havido diferenças significativas e, em algumas crianças, até poderão ter existido alguns retrocessos e, portanto, terem atenção em que estado de desenvolvimento estão as crianças nesta altura, não é? E as suas competências pré-escolares, em que pé é que estão as suas competências pré-escolares para poderem ingressar no primeiro ciclo do ensino básico. E, portanto, é importante conversarem em conjunto, se houve alguma avaliação, tê-la em consideração, se é necessário fazer alguma avaliação ainda que a criança vai ingressar no primeiro ano, fazê-la no início do próximo ano, se é necessário existirem mais reuniões de articulação com, por exemplo, a professora, ou nesta altura é possível que ainda não saibam, porque as turmas ainda não estão constituídas, mas ter este pormenor em atenção de haver uma passagem de informação com a professora do primeiro ciclo e, portanto, é muito importante nesta fase reunir toda a informação atual da criança e nesta altura, e tal como a Sofia disse, há muitas crianças que continuam em casa, um dos elementos que mais saberá
são mesmo os pais. E, portanto, voltar a chamar os pais ou reuni-los, seja através de que plataforma for, seja presencial. Eu sugeria que até pudesse começar a ser presencial, porque trazê-los à escola e os pais poderem ver como é que as coisas estão como é que estão a funcionar, quais são as regras de segurança que estão a funcionar, irá trazer-lhes também segurança, porque quando os pais vão deixar os filhos à escola sem saberem como é que está, como é que as coisas estão a ser coordenadas, ainda que leiam um documento, não é o mesmo de poderem ir até lá e poderem observar e sentir e viver na própria pele. Claro que isto poderá dificultar, porque se vão receber os pais todos, temos aqui a situação dificultada, mas poderá facilitar, ou eu considero que facilita, o reingresso depois de forma normalizada em setembro. E, portanto, estas questões de transmitir segurança aos pais e ter atenção ao perfil do aluno no final da educação pré-escolar. Uhum. Muito bem. E já agora só acrescentar aqui uma questão também relacionada com isso e por exemplo, posso dizer que me chegaram aqui feedbacks de algumas educadoras de salas dos 5 anos que já estiveram com as suas crianças, portanto, daqueles que regressaram ao contexto dos 5 anos e que sentem que elas chegaram das famílias muito dispersas, muito menos autorreguladas, com muito mais dificuldade em manter a atenção e concentração, e há aspectos deste foro mais emocional e também comportamental que as educadoras consideram essenciais para esta transição para o primeiro ano de escolaridade. E, portanto, eu perguntava como é que as educadoras podem encaixar este retrocesso que sentiram nas partilhas que têm que fazer agora sobre, no fundo, os relatórios de desenvolvimento e, no fundo, as partilhas que fazem com os pais nesta altura. Se calhar, não sei se a Natália quer fazer algum comentário sobre isto. Sim, eu acho que o momento do agora é muito importante, sim, mas acho que quem ficar com estas crianças vai ter que ter em conta que os parâmetros que estávamos à espera antes não podem ser os mesmos agora, porque as crianças passaram por experiências completamente diferentes e estamos a exigir que elas saiam do registro de serem quase exclusivamente criança para passarem a ser aluno, não é? E, portanto, o próprio sistema escolar tem que pensar que o início do primeiro período é extremamente importante para até se fazer esta readaptação. O que eu acho que no momento as educadoras devem fazer, elas já o fazem muito bem, porque as educadoras estão por norma muito atentas e muito preparadas para lidar com isto. E efetivamente temos que ter aqui muita tolerância. Temos que ter até em conta que há pais por trás que, apesar de os terem posto, a maior parte daquelas crianças que foram agora foi quase porque não havia outra alternativa. E, portanto, temos que ter em conta que mesmo os pais podem estar aqui num registro em que estão um bocadinho menos exigentes, estão um bocadinho mais condescendentes com uma série de coisas e, portanto, claro, isto depois vai ter influência na própria escola, não é? na própria pré-escolar. No entanto, também há aqui uma oportunidade diferente, porque muitos dos pré-escolares ainda não estão cheios, portanto ainda não é o mesmo registro, o mesmo número de crianças e também há aqui uma oportunidade de haver uma proximidade. Não estou a falar de uma proximidade física, porque estamos aqui a tentar controlar isto de alguma forma, mas a proximidade emocional não tem que ser com toque, não é? E portanto elas vão ter agora uma oportunidade única, que é de estar muito mais atentas, muito mais próximas de cada aluno, não é? De uma forma muito particular. E eu acho que a magia vai surgir na qualidade desta relação que também tem a oportunidade de ser diferente. Sim, as educadoras estão muito cansadas, sim, estão muito restritas porque há uma série de condições que são obrigatórias para poder fazer isto de forma segura, mas elas também sabem que esta proximidade é fundamental. Mas, olhando aqui às características, sempre que surgir um comportamento, nós temos que elas têm, em conjunto connosco, analisar isto, mas têm que tentar compreendê-lo. Qual é a origem deste comportamento? O que é que está a levar a isto?
Haverá alguma coisa no sistema familiar que esteja a disputar este comportamento? Exatamente. Será o próprio contexto escolar que está sob tanta tensão, sob tanta regra, que elas acabam por estar muito mais reativas a tudo o que acontece? Portanto, a primeira fase será analisar o que se está a passar, é ser-se um pouco mais tolerante e muito menos exigente, porque somos muito exigentes. A escola é muito exigente até para os parâmetros dos educadores e dos professores, não é? É quase como se nada pudesse sair da linha. E não é assim. Toda a gente erra, há que aprender com a forma como lidamos com as coisas. E, portanto, é analisar, é discutir com portanto, as direções o que é que se pode fazer de diferente, é discutir entre pares, é consciencializar os pais de todas estas coisas. E acho que é muito importante uma coisa, quando nós falamos com pais, estamos a falar com pessoas que estão com medo muitas vezes de não estar a corresponder ao papel deles enquanto pais. E também é muito importante os educadores mostrarem a estes pais que, ok, é normal, vocês não trazem manual de instruções, portanto, vamos lá com calma, vamos falar, vamos articular, vamos analisar e vamos arranjar soluções em conjunto. Acho que passa muito por isto. E é só acrescentar. Desculpe, Sofia. Diga, Vanessa, diga. Eu ia acrescentar que também aqui o papel importantíssimo dos psicólogos escolares, porque à semelhança do que se pode realizar nos grupos de competências emocionais, também se pode podem organizar ou podem ser passadas estratégias de manutenção da atenção e da concentração, de alterações de comportamento, e portanto também isto é possível numa articulação estreita entre o psicólogo e o docente, fazer aqui dinâmicas em sala de aula que ajudam a ultrapassar ou colmatar estas diferenças que se sentiram a nível comportamental e emocional das crianças. Muito bem, isso. E eu ia falar também pensando já no mês de setembro e no papel dos professores do primeiro ano de escolaridade que vão receber estas crianças, a importância que também pode ter o psicólogo com intervenção em contexto escolar para facilitar esta transição, não só no domínio de poder criar experiências de visitas virtuais ou até presenciais, etc., mas também de promover aqui a cooperação entre educadoras dos 5 anos e os professores do primeiro ano de escolaridade, no sentido em que haja uma boa passagem de informação sobre qual é o estado de cada criança do ponto de vista do seu desenvolvimento, com enfoque particular para as questões sociais e emocionais, para que o professor do primeiro ano de escolaridade esteja mais preparado e conheça antecipadamente quais são as situações com que poderá vir a deparar-se. Portanto, isto deve ser bem discutido e bem alinhado também com os professores do primeiro ano em projetos de transição que também os psicólogos com intervenção em contexto escolar conseguem fazer. E como estamos a ficar agora com pouco tempo, queria colocar uma questão agora já com enfoque para os alunos mais velhos, nomeadamente, pensando também na experiência profissional da Vanessa, nomeadamente para estas situações, quer de transição para o ensino universitário ou para uma experiência de mercado de trabalho ou outro tipo de experiências, sendo que nós tivemos, por exemplo, vou falar no geral, portanto, nós temos os alunos que estavam nos cursos de formação geral e que poderão estar preocupados e ansiosos com as questões da entrada na universidade, se vão ou não conseguir, porque se sentem eventualmente mais ansiosos face a estas novidades todas que foram introduzidas nas suas vidas, mas por outro lado também temos situações de ensino profissional onde não aconteceram determinado tipo de experiências presenciais em termos de estágios ou de experiências práticas. Temos situações de transição para a vida ativa que também viram cortadas as oportunidades de trabalho experiencial com entidades, e eu gostava que ajudasse a refletir aqui um bocadinho sobre isto e como é que se pode nesta fase, e pensando também depois no regresso em setembro, como é que se pode dar apoio, como é que o psicólogo pode apoiar nestes momentos?
Eu acho que há aqui intervenções bastante diferentes, porque as saídas são de facto muito diferentes. E, portanto, os alunos que estão nesta altura a realizar os seus exames nacionais, ou que vão realizar agora os seus exames nacionais para ingresso no ensino superior, que foram aqueles que precisamente regressaram à escola, ainda neste ano letivo, portanto, esses tiveram a oportunidade nesta altura de ter algum tipo de acompanhamento e orientação, seja por parte dos docentes, ou seja por parte do psicólogo escolar, e que eu tenho a certeza que fizeram um excelente trabalho, e portanto acredito que esta orientação esteja mais ou menos tranquila, e portanto o regresso ou o ingresso no ensino superior agora irá depender, eu não me vou pronunciar por aí, mas irá depender também como cada universidade, como cada faculdade faz esse acolhimento, e que acredito que também ainda não saibam muito bem como é que vão fazer. Nos alunos que decidiram terminar o seu percurso escolar agora este ano letivo e, portanto, que vão ingressar no mercado de trabalho ou que tencionam, bem, eu digo ingressar no mercado de trabalho, mas a verdade é que uma das preocupações que poderá, e eu diria deverão ter, não só professores, mas os colegas psicólogos escolares, é se de facto estes alunos têm a sua decisão bem presente e bem tomada e sabem quais são os passos a seguir, não é? Sejam eles aqueles simples, tal como nós referimos no documento, seja a inscrição no IFP, seja como é que se constrói um currículo para entregar um currículo de trabalho, sejam estas questões, seja de onde e como procurar trabalho e, acima de tudo, se também querem mesmo ir procurar ou não trabalho, não é? Portanto, esta orientação parece-me que é toda essencial que ocorra agora, não é? E eu acho que ainda vamos a tempo porque os colegas estão a trabalhar e, portanto, ainda estamos a tempo que hajam algumas orientações que sejam passadas a estes alunos. E há também, dentro destes alunos, aqueles que não regressaram ao espaço escolar e, portanto, que terminaram em março como os outros e por não terem obrigatoriamente que voltar, por não fazerem exames nacionais, não regressaram. E eu ainda sugiro que se não foram procurados, não é? Se a escola não os procurou, que ainda vamos a tempo de pelo menos lhes enviar algumas orientações neste sentido, de exemplos de currículos ou esta questão de poderem ter uma última sessão de acompanhamento com o psicólogo que está na escola e, portanto, para poder saber poderem decidir conscientemente e com segurança o caminho que vão seguir. E por fim, aquela última fatia que me é mais querida, que é aquela em que eu intervenho diretamente, são os alunos com medidas adicionais que estão no seu percurso para a vida pós-escolar ou para a vida ativa. E, portanto, estes acresce a dificuldade porque o espectro é muito diferente e, portanto, há alunos que têm uma autonomia relativamente segura e, portanto, poderão também ter este acompanhamento para a procura de trabalho ou de inscrição no centro de emprego, mas depois há aquela fatia pouco dependente ou pouco independente e que precisa de ter orientação para se inscrever numa formação profissional mais especializada e para estes será essencial não só no início do ano letivo, mas essencialmente os que estão a sair, os que saíram agora e que não regressaram à escola, portanto terem esta orientação, as suas famílias terem acesso a esta informação, porque muitas vezes as famílias não sabem para onde procurarem e, portanto, porque há alguns passos a seguir, como a inscrição no centro de emprego, fazer a inscrição, porque têm que ser as famílias a inscrever em formação profissional, porque há alunos que ainda vão precisar deste suporte, desta formação especializada para depois poderem ter uma vida ativa na comunidade. E há aquela fatia que é mais dependente e que vai precisar de outro tipo de respostas sociais. E estes alunos, maioritariamente, não regressaram de facto à escola. Muitos não só atingiram a maioridade, como terminaram o 12º ano e, portanto, não regressarão em setembro. E para estes é importante que se chegue às famílias nesta altura, ou em setembro, se regressarem à escola, ou se não regressarem, até podiam regressar, porque há alunos que têm 18 anos, mas que não terminaram o secundário e, portanto, ainda podem continuar, porque estavam no 11º ano, podem continuar e, portanto, com as famílias, orientá-las nestas respostas. E aqui a colaboração do psicólogo escolar é essencial porque tem os recursos, ou conhece os recursos para onde fazer a devida orientação. E com estes, a minha preocupação em particular é maior, confesso, mas é porque se as respostas já eram difíceis, estamos a falar de alunos que, por exemplo, estavam a realizar experiências socioprofissionais
profissionais na comunidade, no âmbito do seu PIT, que foram interrompidas, como foi tudo interrompido, e se já antes era difícil arranjar alguma articulação ou ir arranjando articulação na comunidade, nós acreditamos que agora será mais difícil, mas não seja pelos receios, pelas medidas de segurança, etc. E, portanto, também Portanto, o aqui esforço acaba por ter que ser maior, não é? aqui será maior e certamente teremos que procurar maiores parcerias junto da comunidade dos que já existiam. Então agora, porque estamos mesmo no fim, vou só pedir à Vanessa e à Nathalie, cada uma que identifique uma palavra que pudesse ser uma palavra-chave de recomendação. Uma palavra-chave de recomendação para este regresso à escola. Eu posso começar? Força. Tolerância. Eu acho que temos de ser muito tolerantes e o nosso papel enquanto técnicos também é quase de fazer de lembrete a toda a comunidade de todas as naturezas, que é a tolerância. Todos nós estamos diferentes, não é? E portanto aquilo que se esperava e aquilo que não se esperava dos outros agora mudou de paradigma, não é? Mudou completamente. E portanto tolerância para que possamos fazer isto de forma tranquila e justa. Muito bem. Vanessa? Eu escolho a parceria. Mais do que nunca, eu acho que todos os envolvidos têm que estar numa parceria constante, não é? De cada um cumprindo o seu papel para uma resposta mais eficaz, tranquila e securizante para os alunos. Eu então escolheria a palavra empatia no sentido da humanização, na humanização da escola. Portanto, é importante que a escola empatize com aquilo que foram as experiências de todos os seus alunos e de todos os seus profissionais, dando um ar humano a esta experiência que todos tiveram. E, portanto, dando a especial atenção a estas experiências para que o acolhimento seja um acolhimento humano e empático face às experiências. E com isto nós terminávamos agora este webinar. Eu queria agradecer em nome da Ordem dos Psicólogos toda a colaboração voluntária e maravilhosa que a Vanessa e a Nathalie nos prestaram durante esta fase, nomeadamente desde a construção do documento que é da vossa autoria, agora a esta disponibilidade para realizarmos este webinar. E queria-vos dar os parabéns pelo trabalho que efetuaram também nos vossos contextos. Queria agradecer também a todos aqueles que nos estão a ouvir, espero que tenha sido útil para os nossos colegas, para todos vós. Portanto, queria-vos dizer que espero encontrar-vos também no fórum, onde nós podemos trocar algumas experiências e agora e também depois do regresso às aulas. Muito obrigada, Vanessa e Nathalie. Obrigada.